Recentemente, um vídeo do Daniel Pax, o Araújo, começou a circular na internet, no qual ele fala sobre a felicidade que as pessoas dizem ter em Jesus ou não. Muita gente conhece o Daniel pelo personagem Pastorzão, que, pra ser sincero, nunca me agradou tanto. Canais de humor cristão nunca foram muito a minha praia, salvo aqueles que realmente conseguem fazer isso com inteligência. Pois bem, no tal vídeo, ele questiona essa felicidade que a igreja rebanha para Jesus, insinuando que ele nem seria digno desse crédito, sendo a frase mais impactante da fala dele: "Eu não pedi para ele morrer no meu lugar." E certo, vamos por partes aqui para entender melhor o que tá rolando. Eu não conheço tanto o trabalho do Daniel, muito menos sua vida pessoal. Tudo que dá pra ferir vem da presença dele na internet. E ao que parece, mesmo na época das esquetes de humor, suas opiniões já davam sinais de que ele não estava tão alinhado assim com alguém verdadeiramente entregue a Cristo. Por mais que tudo fosse dito em tom de brincadeira, o Pastorzão nunca pareceu exatamente um personagem interpretado. Pelo contrário, sempre soou mais como uma auto-inserção. Auto-inserção, como a Debbie vive falando nos vídeos dela, é quando o autor coloca muito de si mesmo em um personagem ou até cria uma versão ficcional de si dentro da história. Isso permite que ele expresse suas opiniões, muitas vezes controversas, sob a desculpa de que é apenas um personagem falando. E, sinceramente, os elementos sempre estiveram ali. Era só questão de tempo até a bolha da ficção estourar e as opiniões virem à realidade. Então, quando eu vejo toda essa movimentação criticando a postura da igreja, rotulando como extremismo o amor fiel entregue a Cristo, ou fazendo chacota de quem vive dessa fé, fica claro que, agora, ele simplesmente parou de ter medo de dizer o que realmente sente em relação a Cristo. Por isso, nenhuma surpresa com o vídeo que viralizou. Agora, sobre o que ele disse em relação a Cristo, infelizmente, a fala do Daniel, e digo isso com muito pesar, dá voz a muitas dúvidas internas de cristãos espalhados por aí. Se há um problema recorrente no meio cristão, é justamente a dificuldade em lidar com a dureza da vida e a relação de Deus com o sofrimento humano. A verdade é que a cruz sempre foi um escândalo. A ideia de um Deus que se entrega à morte no lugar de pecadores parece absurda para quem vê a fé apenas como um meio de alcançar felicidade terrena. O problema é que muitas vezes pregamos o evangelho reduzido à realização pessoal, a busca por uma vida confortável e sem dores. E quando essa expectativa se choca com a realidade, com perdas, injustiças e sofrimento, a fé de muitos balança. O próprio Cristo nunca prometeu uma caminhada isenta de dificuldades. Pelo contrário, ele afirmou: "No mundo tereis aflições." A cruz não foi um acidente, mas o centro da missão de Jesus. Ele não morreu por nós porque pedimos, mas porque precisávamos. Estávamos mortos em nossos pecados, incapazes de nos salvar. E sua morte foi um ato de amor incondicional e graça imerecida. O pensamento expresso no vídeo "eu não pedi para ele morrer no meu lugar" revela uma visão centrada no eu e não em Cristo, como se a cruz fosse algo que exigisse nosso consentimento e não um plano divino para redimir a humanidade. Mas o evangelho não se baseia no que queremos, nem no que sentimos, e sim na verdade de que fomos amados primeiro, mesmo quando não merecíamos. No fundo, a revolta contra o sacrifício de Cristo e o amor de Deus no sofrimento reflete uma crise de perspectiva. Olhamos para Deus como se ele fosse nosso servo, quando na verdade é ele quem nos dá a vida e nos sustenta. O discipulado não é sobre fazer Deus caber dentro da nossa lógica limitada, mas sobre confiar que ele sabe o que faz, mesmo quando não entendemos completamente. Negar a cruz é negar a essência do evangelho. E se a ideia de um Deus que sofre no nosso lugar incomoda, talvez seja porque ainda não compreendemos a profundidade desse amor. A falta de entendimento sobre o amor e uma graça imerecida fica ainda mais evidente quando ele dá o segundo exemplo, como se um amigo pagasse uma conta que ele devia e ele respondesse: "Obrigado, mas eu não te pedi para pagar." Ele ainda usa o "agora você me deve" como se fosse isso que Cristo faz pelas pessoas. E bem, não. Se um irmão, pai ou amigo estendesse a mão para alguém, ele não faria isso esperando algo em troca, mas simplesmente porque ama. E é esse amor que constrange, e constrange o Daniel também, ainda que ele não admita abertamente. Porque sua alma já deve estar tão vilipendiada por injustiças que ele perdeu a fé na bondade essencial. No fim, a compreensão que temos do amor de Cristo é realmente muito aquém da realidade. A visão do Daniel, assim como tantos outros que dizem entender a Cristo melhor do que ele mesmo, nada mais é do que uma desculpa para evitar o constrangimento que esse amor nos causa. No fim, a cruz é um escândalo para os pecados deste mundo, mas graças a Deus por esse amor.